Olá, pessoal. Meu nome é Milton Krenit e vamos dar sequência ao nosso curso de Sexualidade e Longevidade com a aula Abordagem da Sexualidade em Instituições de Longa Permanência, as ILPIs. Essa aula é importante, ela se relaciona muito com a aula de Sexualidade e Demências e vocês vão saber um pouquinho por quê, mas a gente vai entender aqui as ILPIs como local de moradia das pessoas idosas e vamos falar um pouquinho da expressão da sexualidade nesses locais. Então vamos lá. Meu nome é Milton Krenit, como falei para vocês, sou doutor em Ciências pela USP, pesquiso gênero, sexualidade e envelhecimento, coordeno o ambulatório médico de promoção à saúde às pessoas trans 40+, lá da USP, professor do curso de Medicina da Universidade de São Caetano do Sul e voluntário da ONG Eternamente Sou. Quais são os meus objetivos hoje com essa aula sobre sexualidade nas ILPIs? Quero que a gente entenda e reflita as ILPIs como espaço de moradia da pessoa idosa. Quero que a gente reflita sobre quais as formas de expressão da sexualidade podem aparecer numa ILPI. Quero que a gente reflita sobre estratégias para não patologizar as expressões da sexualidade. Vamos discutir também sobre como vamos nos comunicar com pacientes, familiares e equipe assistencial para um melhor acolhimento da sexualidade às ILPIs e também discutir um pouquinho sobre capacidade de tomada de decisões, autonomia, independência e violência sexual. Começo fazendo uma revisão sobre os tipos de moradia, né? Então, atualmente, com o cenário do envelhecimento populacional, a gente fala muito sobre algumas outras possibilidades no âmbito da moradia da pessoa idosa, pensando em pessoas que não vão morar na sua própria residência, né? Então, a gente tem as ILPIs, o co-housing, o centro-dia. Então, as ILPIs são aqueles locais que abrigam pessoas idosas necessitadas de um lugar para morar com cuidado integral, que não apresentam condições de permanecer no seu domicílio, que podem ser dependentes ou independentes. Co-housing já é uma espécie de um vilarejo privado, onde os moradores vão ter as suas casas individuais, mas que vão ter espaços comuns, como cozinha, refeitório, a sala de atividades, por exemplo. Então, e diferente das ILPIs, muitas vezes os moradores ali participam ativamente de muitas decisões. E o centro-dia é um local de pessoas que precisam de cuidados durante o dia, mas à noite voltam para suas casas. E é mais uma estratégia pensando em trazer um ambiente amigável e ferramentas econômicas para pessoas que talvez não vão ter condições financeiras para arcar com uma questão como uma ILPI. Então, com isso em mente, do que é uma ILPI, um co-housing e o centro-dia, vamos começar a nossa discussão. Novamente, essa aula conversa com a aula de sexualidade e demência, né? Então essas duas aulas dialogam muitas vezes porque pessoas que vivem em ILPIs, muitas delas vivem com algum quadro demencial, né? Então, e a gente vai discutir tanto nessa aula quanto na aula das demências e a sexualidade, a questão da autonomia, da independência e a capacidade de tomada de decisões pela pessoa idosa. Um aspecto que vocês vão ver muito nesse curso é a gente discutir que sexualidade é muito mais do que um ato sexual. A gente tem que entender a sexualidade como um contínuo em que sexo é maior que penetração e sexualidade é maior do que sexo, né? É o toque, é o carinho, é a carícia, é o dar as mãos, é a intimidade, mas pode ser o sexo também. E sexo é tudo que a pessoa quiser, como ela quiser. Lembrar de outras formas de sexo também, né? Eu costumo dizer que o órgão mais importante para a gente expressar a sexualidade não está entre as nossas pernas, está entre as nossas orelhas. E a gente entender esse olhar amplo da sexualidade vai fazer com que a gente entenda que sexualidade não se extingue no envelhecimento e não se extingue se a pessoa estiver vivendo em uma instituição de longa permanência. Esse gráfico, né, a figura é muito interessante para a gente já começar a refletir um pouquinho o tabu da sexualidade. E nas ILPIs é muito importante a gente pensar no tabu que cada pessoa, cada profissional vai ter, porque ele vai impactar na maneira que o profissional, a pessoa, vai lidar com a sexualidade que vai aparecer lá na ILPI. Então, a professora Gayle Rubin é uma antropóloga estadunidense, lá dos Estados Unidos, em que ela traz essa noção de hierarquias sexuais. E traz a sexualidade aí como um bode expiatório, inclusive uma repressão ao longo da história. E ela traz isso de que a gente não deve deixar um assunto proibido. Porque se a gente proíbe um assunto,
a gente gera um preconceito gera uma discriminação gera uma violência. Na ideia da professora Gay Rubin, ela fala que a sociedade vai construindo muros. Muros que vão separar uma sexualidade de um lado boa, sagrada, que seria aceitável, que seria natural, que seria saudável, e do outro lado do muro, uma sexualidade doentia, pecaminosa, errada, desviante, qualquer adjetivo que a gente procurar. E a história faz isso, às vezes ela desloca um pouquinho o muro para um lado ou para o outro, mas ela sempre hierarquiza pessoas que estão de um lado de cá, que a medicina, a psiquiatria vão falar que tem saúde mental, são naturais, são saudáveis, e do lado de lá são doentes, são pecaminosos, são erradas, são desviantes. E eu gosto desse assunto e desse artigo aqui para a gente entender a hierarquia e o porquê gera tanto pavor ou tanta estremecimento aí quando uma pessoa idosa expressa sexualidade no MLPI. Vamos pensar um pouquinho com essa reflexão e falar um pouquinho desse assunto, né? Então, como que aparece sexualidade no ILPI? Tá? Então, geralmente, com muitos conflitos, e lembrar que o MLPI envolve 3 grandes grupos, né? Então, o ILPI tem as pessoas que moram lá, as pessoas idosas, residentes, tem a equipe de saúde e tem a família. Então, geralmente, quando aparece sexualidade, há algum conflito com alguma dessas 3 partes. Geralmente, a equipe de saúde lida com essa questão de forma negligente, negativa ou estigmatizante. Muitas vezes também a expressão da sexualidade das pessoas idosas que residem nas LPIs é vista com desdém. Vergonha e medo de expressar sexualmente também aparecem por pessoas idosas, e lembrar que a satisfação sexual, lembrar que a pessoa mora lá, né? Então ela está satisfeita com a sua própria sexualidade, pode trazer qualidade de vida para essa pessoa, lembrando sexualidade como uma parte de quem somos. E vamos começar a refletir sobre quais seriam as causas para um acolhimento ruim para o tema da sexualidade. Primeiro, digo treinamento, né? Então a equipe precisa estar bem treinada para lidar ou para entender a sexualidade. Importância como cursos como esse, de aulas como essa. A equipe tem pouco ou quase nenhum treinamento sobre questões ligadas à sexualidade. A sexualidade também ela não é incluída na avaliação global da pessoa idosa. A gente pergunta tudo, né? É importante perguntar de quedas, memória, humor, incontinência urinária, fecal, mas nunca a gente pergunta sobre aspectos relacionados à sexualidade. Então é importante a gente pensar na sexualidade também na avaliação global do idoso. Muitas vezes, alguns colegas vão achar que a sexualidade seria uma questão secundária, mas deixa a pessoa falar se é secundária ou não. Algumas vezes a falta de envolvimento traz também uma outra questão que deixa esse acolhimento ruim, que é o mito da velhice assexuada e o idadismo estrutural, da gente achar que pessoas idosas morando no LPI ou pessoas idosas morando no LPI com demência não vão ter sexualidade, e mesmo quando a equipe quer abordar, ela sente-se envergonhada, desencorajada ou pressionada pela gestão da equipe, medo de sofrerem represália se abordar pela gestão ou pela família daquela pessoa, entendendo que esse é um assunto muito complexo. Por isso que quando a gente falar de sexualidade em LPI, a gente tem que pensar que existem profissionais que trabalham lá, pessoas idosas que moram lá e famílias que mantêm essas pessoas idosas lá, que também estão nessa dinâmica aí, vendo a sexualidade como tabu. Eu vou trazer algumas reflexões aqui, né? Então, primeiro que a ILPI tem a necessidade, né, a responsabilidade de garantir o direito da pessoa idosa. A gente tem que pensar na privacidade e o conforto que devemos promover para as pessoas idosas expressarem sua sexualidade, seja com aceitação e entender as dificuldades que cada um vai ter para expressar sua sexualidade. E outra coisa importante é que, novamente, a gente conversa que somos diferentes e há uma grande diversidade entre nós, dá uma variabilidade e heterogeneidade nas manifestações de expressão da sexualidade. Por isso, a equipe, famílias, gestão, todo mundo tem que estar preparado para lidar com as diversas formas de expressão da sexualidade. E há um espectro grande de atitudes da nossa equipe. A gente pode, claro, estabelecer limites, principalmente pessoas vivendo com alguma demência, e
ter um suporte, um apoio ao trabalhador dessas instituições, fundamental para a gente refletir sobre esse tema nas instituições de longa permanência. Porém, muitas vezes, novamente, esse assunto é negado. Ele é negado, visto com desdém, visto com negligência ou como secundária, né? Então há muito estigma, né? Então preconceito por serem pessoas idosas e muitas vezes por serem pessoas com declínio cognitivo e novamente conversando com a aula de demência. A gente não deve proibir assunto nenhum, né? Então uma coisa é avaliar uma capacidade de tomada de decisão e ver que a pessoa pode ser que não tenha mais necessidade de consentir, mas a gente não pode ser proibido de discutir, de refletir. Novamente, se a gente proíbe um assunto, a gente gera um tabu, que gera um preconceito, que gera violência, que gera sofrimento. O que eu gosto da gente refletir junto é que essa discussão, seja da sexualidade nas ILPIs, seja na sexualidade em pessoas em ILPIs vivendo com alguma demência, ela tem que sempre pautar a autonomia da pessoa idosa, dignidade da pessoa idosa, capacidade mental e proteção à pessoa idosa, que é, no fundo, é essa a necessidade dessa aula, de proteger e garantir os direitos da pessoa. E esse debate, essa reflexão, muitas vezes a gente leva para o lado dos nossos preconceitos ou das nossas interpretações culturais. A gente tem que lembrar que a gente está embasado, né, vivendo nesse caldo cultural que chama a nossa sociedade. Então, é importante, quando formos refletir sobre sexualidade em LPIs, lembrar do que a professora Gayle Rubin falou daqueles muros que geram hierarquias sexuais. E se a gente não reflete sobre isso, a gente provavelmente vai ter mais dificuldades de aceitar ou garantir a vivência da sexualidade nas instituições de longa permanência. A gente precisa pensar que cada situação é única, cada pessoa idosa é única, e por isso a conduta vai ser individualizada. Esse é um assunto complexo, no qual não temos respostas prontas, fáceis ou absolutas. E a gente vai ter mais dúvida do que certeza, mas essa é a importância, porque com dúvidas a gente discute, a gente gera um debate entre equipe, gera um debate da equipe com a gestão, gera um debate com as pessoas idosas, gera um debate com as famílias. Então as dúvidas são importantes para a gente construir caminhos bons. É bom a gente quebrar algumas certezas prontas. O tema é importante, não secundário. A gente pode pensar em exemplos, eu guardei alguns exemplos para o fim da aula para a gente refletir como conduzir cada caso. Podemos pensar que casais que moram numa instituição de longa permanência podem manter relações sexuais e ter o desejo de manter relações sexuais, e aí a gente vai ter que pensar que o sexo, a sexualidade vai ser uma fonte de intimidade e de conexão do casal, inclusive de conforto, mesmo para pessoas vivendo com alguma demência. E, novamente, é uma questão heterogênea. Vão existir pessoas com pouco ou nenhum desejo sexual ou de expressão da sexualidade, mas vão existir pessoas com algum desejo sexual, ou às vezes até muito, baseado aí na nossa régua do que seria pouco ou muito. Quero pensar que no ILPI a gente tem duas possibilidades, né? Então a gente pensa nessas possibilidades de casais que já tinham relações pré-existentes ou novas relações sendo formadas no ILPI. Vamos pensar nisso. Primeiro, de casais que já tinham relações pré-existentes e vão para o ILPI. Ou vão os dois, ou vai só um e essa uma pessoa recebe visitas da pessoa amada. Primeira coisa, é a gente aceitar, né? Então já existia essa relação. A gente precisa promover uma cultura de privacidade e aceitação entre os outros residentes, entre o staff, a equipe de saúde. A gente precisa educar, nos educar e educar todo mundo que assiste pessoas idosas nesses locais e garantia da privacidade com sinal de não perturbe, por exemplo. Se tem um sinal de não perturbe num hotel, que é uma moradia temporária que a gente faz numa viagem, por que não a gente refletir, claro, com medidas que protejam a pessoa idosa, e a gente vai falar um pouquinho sobre capacidade de tomada de decisões, mas é importante garantia da privacidade para a gente ter a nossa intimidade. Por que não a gente garantir informações para as pessoas idosas sobre o tema e, como eu falei, o foco tem que ser sempre proteção da pessoa idosa, a gente monitorar continuamente a capacidade da tomada de decisões, avaliar autonomia e estratégias de comunicação, seja com amigos, seja com familiares. E novas relações também podem acontecer, né? Então vamos imaginar duas pessoas idosas que
não se conheciam, estão morando lá na ILPI e desenvolvem uma relação. Um homem e uma mulher, dois homens, duas mulheres, como eles quiserem. Como que a gente vai fazer, né? Então, pode ser até uma relação onde uma das pessoas viva com demência, as duas pessoas tenham demências em graus diferentes, ou pode até acontecer de uma das pessoas do casal não mora lá e essa pessoa tem demência e está se relacionando com outra pessoa. É muito complexo. Por isso, minha fala, novamente, é individualizar. Novamente, não vai ter uma resposta certa ou pronta, uma resposta fácil para a gente refletir. Em algumas manifestações de novas relações, por exemplo, carinho e dar as mãos, eu digo que muitas vezes a equipe de saúde vai ter pouca ou nenhuma preocupação com essas manifestações e até vai ver com bons olhos. E vai gostar, vai achar legal. Mas relações mais íntimas, caminhando para uma relação sexual, né, mais propriamente dita, aí vai envolver essas reflexões da dignidade, da capacidade de consentimento, da privacidade e da proteção. E aí a gente vai ter que refletir sobre isso junto, né? Porém, enquanto a pessoa é capaz de tomar suas decisões sobre sua vida, essas decisões precisam ser respeitadas. Lembrando que mesmo em casos de algumas demências leves, a pessoa mantém a capacidade de tomada de decisão. Claro que demências mais moderadas, avançadas, ela pode perder essa capacidade de tomada de decisões, mas daí a gente não vai para o tudo ou nada, e eu vou falar um pouquinho do que seria o tudo ou nada mais para frente. Novamente, esse cenário a gente tem que caminhar para facilitar e apoiar essas relações. Se a pessoa tiver capacidade de tomada de decisões ou se a gente perceber que está trazendo bem para ela, né? E como que a gente avalia a capacidade de tomada de decisões? Principalmente conversando com a aula de demência, né? Demências leves, que eu falei, geralmente a pessoa tem capacidade de tomada de decisões, mantém autonomia, mantém né, a questão do consentimento. Provavelmente, demências mais avançadas, moderadas, avançadas, já vai relacionar com a inabilidade de entender e analisar algumas situações. E é essa a nossa principal dúvida, às vezes em casos intermediários. Principalmente casos intermediários, eu não sei quanto de capacidade a pessoa tem para avaliar o consentimento, né? Eu, como equipe, claro, novamente, querer proteger a pessoa idosa. Daí eu vou ter que fazer testes. Como equipe, eu como médico, a equipe também assistencial, analisar a memória, capacidade executiva, analisar a manutenção de insights da pessoa, em alguns testes neuropsiquiátricos. E aqui eu deixo uma sugestão para vocês conhecerem o TOP-J, Test of Practical Judgment. É um teste validado para idosos brasileiros que dá 9 a 15 situações. Por exemplo, você vai viajar e esquece seus remédios. O que você faria? E você vai pontuando conforme a capacidade de analisar a situação e perceber a situação. Pontuações aí de corte vão falar que a pessoa pode manter a capacidade de tomada de decisões. Novamente, qual a extensão da capacidade da tomada de decisões, né? A pessoa tem capacidade de reconhecer a pessoa com quem ela está se relacionando? A pessoa é capaz de expressar seus desejos e vontades? Ela consegue entender o significado das intimidades? A pessoa é capaz de dizer não caso não queira? Qual é a capacidade de entender os riscos? Então, a equipe, antes de proibir, de patologizar, de rechaçar, de tratar com desdém, tem que refletir sobre essas questões. E a partir dessa reflexão, garantir a vivência, se assim enxergar que vai trazer benefícios. Mas lembrando que se a pessoa tem a capacidade de tomada de decisões, mantém a sua autonomia, as decisões dela precisam ser respeitadas. E o que eu trago é individualização. Individualização é muito importante, lembrando que cada pessoa idosa é única. Vamos entender, esse comportamento ele é condizente com o passado da pessoa idosa, seja em relações prévias, nos valores pessoais dela, sabendo que a nossa função principal é proteger a biografia da pessoa idosa. Então, faz um interrogatório. Nesse casal, a vida sexual sempre existiu, ou agora mudou? Antes a pessoa tinha desejo e agora mudou? Sempre. Então, entende o passado dela. E outra questão, qual que é a relação, o antes e o depois, com a sexualidade, a expressão da sexualidade aí dessa parceria nova? Ela está feliz ou está angustiada?
Ela fica agitada ou fica tranquila? Isso você vai conseguir perceber como equipe se deve ou não deve restringir essa atividade ou se deve ou não deve garantir essa expressão e facilitar essa expressão. Quais são as possibilidades comuns? E vamos refletir sobre isso. Beijo e abraço é comum entre as pessoas e até com o cuidador, né? Então, de repente a pessoa não entendeu um pouquinho com quem está fazendo, como, e masturbação é comum também, masturbação em público. Mas já deixo aqui uma questão, né? Então, masturbação, eu falo para as pessoas, masturbação não é errado, masturbação em público é errado. A equipe vai ter que entender em qual contexto aparece essa masturbação da pessoa idosa e como que aparece. É antes do banho, pós o banho, é no quarto, é num determinado horário específico para reduzir a masturbação em público e refletir sobre isso. Muitas vezes a equipe se depara com essas situações, mas não tem o preparo, o acolhimento ou não sabe o que fazer. E o que eu trago é educação, treinamento e abordagem centrada na pessoa. São pilares essenciais para que a gente mude a chavinha e trate melhor desse tema nas ELPIs. A gente tem que entender a subjetividade de cada um, a individualidade, né? Falo em algumas aulas a importância de criarmos espaços onde as pessoas vão ser incluídas, respeitadas e queridas. E treinar a equipe em todos os níveis, da gestão à pessoa que está lá na linha de frente, atendendo a pessoa, né? E aqui eu quero falar um pouquinho sobre um modelo de atenção centrado na pessoa. A gente tem alguns modelos de atenção à saúde. Um modelo mais clássico é o centrado na doença, né? Então, o paciente com Alzheimer do leito 1, o paciente com Parkinson do leito 3, o paciente em paliativo do leito 4. Porém, tanto o leito 1, 2, 3 e 4 são ocupados com pessoas com história. E é aí que a gente muda a chavinha pensando na abordagem centrada na pessoa, né? Então, o desempenho está relacionado com melhores índices de saúde mental, comportamento e acolhimento, inclusive, em relação à diversidade, quando uma ILPI muda para essa atenção centrada na pessoa. Qual que é essa questão, né? Então, ela é um modelo de atenção diferente do modelo centrado na doença e enxerga a pessoa na sua correlação biopsicossocial e se interessando pelo contexto da pessoa e o contexto da família. A gente tem que entender a saúde, a doença e a experiência da doença, o entendimento da pessoa como um todo e elaboração de um plano de manejo para alguns problemas que aparecem, né? Mas, novamente, entendendo a pessoa como um todo e não só uma doença, né? Entendendo que essa pessoa tem biografia, tem história, tem desejos, tem vontades, inclusive num quadro demencial, num quadro de alguma doença mais avançada. Outros pilares de atenção centrada na pessoa, que é muito bom para a gente mudar essa chavinha e entender a subjetividade de cada um, é entender que cada pessoa idosa é única. Deve ser valorizada e compreendida na sua história, no seu estilo de vida. Respeitada pela sua dignidade, decisões e valores, e o foco tem que estar nas suas potencialidades. Gente, isso aqui resume muito bem o que seria uma atenção centrada na pessoa, e ILPIs que seguem esse modelo têm melhores níveis de satisfação e, inclusive, melhor acolhimento à diversidade e às manifestações da sexualidade. Quais são as premissas da atenção centrada na pessoa? Toda pessoa idosa, independente da idade ou do contexto, tem dignidade, deve ter sua dignidade respeitada e valorizada. Cada pessoa é um ser único e tem seu próprio projeto de vida. A biografia de cada um é a razão da nossa singularidade. E as pessoas têm o direito a controlar a própria vida e serem agentes ativos de cuidados. E pessoas idosas com cognição prejudicada também têm que ter o direito à autonomia avaliado. E a gente discutir na medida dessa autonomia em qual a manutenção dessa autonomia. Todas as pessoas, independente do nível de dependência, têm capacidades e potencialidades. O ambiente físico influencia o comportamento e o bem-estar, e a atividade cotidiana influencia o bem-estar. As pessoas, elas são independentes e necessitam de outras para conviver na nossa sociedade. E as pessoas são multidimensionais e estão sujeitas à mudança. Então, eu elenco aqui um pouco do que seriam as premissas da atenção centrada na pessoa para entendermos
a importância e quais são os valores dela. Que, ok, não são palavras jogadas numa tela, mas valores que mudam um jeito de pensar, um jeito de agir e um jeito que uma equipe pode acolher melhor a dignidade e respeitar a dignidade da pessoa idosa. Coloquei aqui o que pesquisas mostram que a atenção centrada na pessoa trariam de benefícios numa instituição. Por exemplo, menores taxas de solidão e de depressão, menor uso de medicações ansiolíticas e antipsicóticas, que nós, da equipe do envelhecimento, a gente sabe a importância da gente desprescrever essas medicações, maior satisfação das famílias, maior acolhimento das subjetividades e maior acolhimento da diversidade sexual. Então, tem evidência, sim, que a atenção centrada na pessoa é um bom caminho para a gente caminhar para o acolhimento da sexualidade nas instituições de longa permanência. E aí vamos pensar, como que a gente implementa, como que a gente melhora todas essas questões? Primeiro, a gente pode educar a equipe assistencial em todos os níveis, novamente, da gestão ao profissional que está atendendo ali e cuidando diariamente da pessoa idosa. A gente pode trazer normativas e trabalho da gestão. Então, para quando uma família levar um idoso for institucionalizado, ela já sabe que na normativa daquela instituição a sexualidade vai ser acolhida. A sexualidade vai ser abordada sem tabus. Então, na norma da gestão já tem alguma normativa sobre isso. E é isso, avisar e se comunicar com famílias, familiares, amigos, de que a sexualidade vai ser acolhida naquela instituição, para não gerar aí um escândalo, um pânico, quando acontecer alguma manifestação de sexualidade com a família daquele idoso ou de algum vizinho de quarto ou vizinho de instituição. O que a gente tem para dizer, novamente, sobre esse tema? Quanto mais conhecimento sobre sexualidade alguém recebe, mais confortável essa pessoa se sente em relação ao acolhimento e à vivência da sexualidade. Então, por isso, a educação é fundamental para a equipe assistencial, porque não basta eu chegar e implantar uma regra em que os funcionários da minha instituição não estão confortáveis em falar sobre sexualidade, lidar com a sexualidade. A gente lembra que a gente vive numa sociedade aí conservadora, uma sociedade em que sexualidade é tabu. Então, quanto mais informação todo mundo receber sobre sexualidade, melhor. Melhor vai ser o acolhimento da minha instituição. Para isso, a gente pode fazer reuniões reuniões para acolhimento, reunião para discutir, e treinar a equipe para não patologizar. Não achar que qualquer manifestação de sexualidade de uma pessoa idosa é uma doença, ou manifestação de uma doença. Inclusive em quadros demenciais. Nem toda expressão da sexualidade é um sintoma comportamental de um quadro demencial. Mas, uma coisa importantíssima é que a gente aprende muitas vezes a ser meio binário, né? Então, ir no tudo ou nada, certo, errado, normal, patológico. E eu quero que a gente vá além. Novamente, sexualidade não se resume apenas ao ato sexual. E que a gente amparado nesse tudo ou nada, certo, errado, normal, patológico, quero que a gente pense num caso, por exemplo, de uma pessoa idosa vivendo numa LPI com uma demência avançada. Não tem mais capacidade de consentimento para uma relação sexual, por exemplo. Mas o sexo, de novo, não é tudo ou nada. Sexo é mais do que uma penetração. Ela pode não ter mais a capacidade de consentir com uma relação sexual, mas ela tem o desejo do toque, a parceria dela pode ter a vontade de dormir de conchinha, de fazer uma massagem nela. Então vamos entender isso para além do tudo ou nada. Respeitar a biografia e a heterogeneidade de cada um. E novamente, ao invés de simplesmente proibir porque fulana tem uma demência avançada, vamos entender formas de carinho, de afeto, de toque, de intimidade, como abraços, massagem. Isso pode ser feito, né? E pode trazer um benefício, pode inclusive diminuir a necessidade de antipsicótico dessa pessoa e melhorar o desfecho de saúde. Então, vamos além do tudo ou nada. O que eu quero que a gente pense é um pouco como fazer, né? Então, eu vou trazer alguns exemplos de ações em que também vocês podem estar diante de algumas manifestações de sexualidade na ILPI, algumas ações que a gente pode fazer. Primeiro, tentar redirecionar a atenção, né? Então, aqui, por exemplo, na questão de uma masturbação em público ou um toque inapropriado em outra pessoa, então redirecionar a atenção. Roupas diferentes pode ajudar.
Alguns estudos vão falar de roupas que abrem atrás, por exemplo, não tem abertura na frente. Então, isso pode ajudar. Ou também entender se aquela, por exemplo, fulano está se masturbando em público. Será que não é uma roupa que está incomodando? Vamos olhar para a roupa também. Massagem. Gente, sou fã da massagem. Massagem, além de ser alguma coisa extremamente agradável, pode ajudar nessa conexão da pessoa, a redirecionar a atenção, redirecionar o desejo, inclusive de trazer o prazer de ser tocado, tocada, e isso trazer mais satisfação. É o carinho, é o dormir juntos, é objetos para distração, e aí o céu é o limite, gente. Não trazendo mal, vamos pensar em possibilidades. Que eu quero pensar nessas expressões inadequadas, né? Ou entre aspas, inadequadas, que eu vou discutir um pouquinho, e a primeira é a masturbação, né? Não é incomum ILPIs relatarem algum idoso, geralmente algum idoso vivendo com alguma demência, se masturbar em público. Novamente, masturbação não é errado, errado é se masturbar em público. E aí a equipe vai ter que entender em que momento essa masturbação acontece. É uma masturbação que acontece após o banho? É uma masturbação que acontece de manhã? Tenta redirecionar, tenta tirar do quarto só depois que se masturba. Reflita. Novamente, vamos individualizar e avaliar se está dentro de uma coisa que está fazendo mal ou bem para aquela pessoa, né? Respeitando a biografia dela, respeitando a imagem dela e não expondo ela a se masturbar em público. Vamos entender se não é algum gatilho, né? Então, se não tem alguma infecção urinária, uma pedra na bexiga, uma bala no post-it, por exemplo, que está incomodando e a pessoa vai querer se masturbar. Então, se tem alguns gatilhos. A pessoa idosa pode ter uma desorientação espacial. Será que ela não está interpretando aquele local como diferente? Então, a gente vai ter que mudar um pouquinho a sinalização do local. Falei do incômodo da região genital, então ter um exame físico adequado para ver se não há algum gatilho em região genital, e a fralda pode estar incomodando, a roupa pode estar incomodando, gerando mais um gatilho. Então, para a masturbação, eu traria essas discussões. Mas podem acontecer também o toque inapropriado em outros residentes ou no cuidador. Por exemplo, um idoso do sexo masculino apalpar os seios da cuidadora na hora que está tomando banho. Também já ouvi esse relato. Daí, vamos pensar, né? Claro, a gente não vai apoiar isso, mas também não vamos patologizar completamente. Vamos contextualizar, né? Primeira coisa que a gente pode é redirecionar a atenção, então orientar melhor. Vamos imaginar uma pessoa com demência tomando um banho, que ela já está desorientada e de repente né, se percebe numa banheira ou num banheiro pelado, sem roupa, com duas pessoas dando banho. Será que ela está entendendo? Então, talvez uma pessoa que tem esse comportamento, a gente pode pensar em trocar o gênero do cuidador, um cuidador de outro gênero, ou dar banho em partes, orientando. Agora vai ser o banho do seu pé, senhor João, o banho da sua perna, e por partes. Orientação durante o banho, as massagens como uma estratégia de redirecionar a atenção e roupas diferentes podem ajudar a diminuir essa expressão inapropriada de pessoas com algum quadro demencial. Gente, também, claro, nós, todos os clínicos, geriatras, muitos colegas, a nossa função sempre é o não farmacológico. O não farmacológico não deu certo, a gente parte para uma terapia farmacológica. Então eu queria deixar aqui algumas dicas de, após estratégias não farmacológicas, se a equipe está vendo que está tendo um comportamento excessivo, um comportamento inadequado, ou que vai trazer prejuízos para a biografia ou para aquela pessoa, a gente pode lançar mão de medicamentos para tentar diminuir um pouquinho a libido da pessoa. Seja os principais antidepressivos, como os inibidores da recaptação da serotonina, ou alguns antipsicóticos. Você pode utilizar para tentar reduzir um pouquinho essa libido. Vai testando em doses baixas, avaliando se reduz um pouquinho. Esse livro, quero deixar de sugestão, The Last Taboo, ele conversa com as duas aulas, né? Então ele conversa com a aula de sexualidade na demência e sexualidade nas LPIs. Ele é um guia maravilhoso, ele tem poucas páginas. Se vocês colocarem nos principais buscadores sexualidade, demência, The Last Taboo, aparece, download gratuito. Ele é um guia muito simples, amplo, para a gente discutir sobre essa questão
tá? Ele foi publicado pelo Centro Internacional da Longevidade lá do Reino Unido e traz exemplos muito bons para a gente pensar aí em melhorar os nossos serviços. Quero que a gente aproveite esse momento e reflita juntos com algumas questões em como implementar esse tema da sexualidade nas ILPIs nos nossos cenários. Então vamos lá, eu vou discutir alguns casos e algumas questões. Vamos discutir o caso 1. Uma mulher, 74 anos, mora numa ILPI, mas ela começou com uma amizade aí muito íntima com outra moradora que é viúva. Uma tarde, você vai entrar no quarto dela, chegou uma carta, bateu na porta, achou que estava vazio e encontra as duas abraçadas na cama. E aí, o que a gente vai fazer? Letra A, você se sente envergonhado que invadiu a privacidade, deixa o quarto discretamente. Letra B, sente-se chocado, mesmo sabendo que isso é em parte falta de familiaridade. Ou letra C, acredita que a amizade foi longe demais e fará um relatório às famílias. Pessoal, esse caso traz algumas questões importantíssimas para a gente discutir. Novamente, a ILPI como o local de moradia da pessoa, o quarto como local de intimidade dela e a necessidade de acolhimento da heterogeneidade de expressões que acontece no envelhecimento, né? Então, o que eu faria é, naquele momento, fechar a porta, sair, mas é importante também que a gente discuta depois, porque ILPI pode ser um ambiente de fofoca, a gente vá falar com essa pessoa idosa de que o segredo dela vai estar garantido com a gente. Isso é muito importante, porque imaginem vocês que alguém sabe um segredo seu, depois no café você vê essa pessoa rindo, você vai imaginar que essa pessoa está rindo de você. Então esse caso é interessante para a gente discutir, claro, o respeito à individualidade, mas a gente trazer o tema de que é legal que depois esse funcionário vá falar com a mulher idosa, olha, desculpa ter invadido seu espaço, eu vi o que aconteceu, mas se for um desejo seu, seu segredo vai estar guardado comigo, né? Então é importante a gente trazer isso, né? E existe esse cerco do silêncio, que às vezes, eu não vou falar com ela, mas ela sabe que você sabe que ela sabe, e vocês não conversam sobre isso. Então aproveitar esse espaço para falar de guardar segredo, respeitar, enxergar ela como um ser de desejo e discutir com a equipe também como que vai ser o acolhimento, inclusive para a diversidade. Quero falar de mais um caso. Caso da Judite. Judite mora numa ILPI. Judite tem uma demência por corpus de Levy e tem um marido chamado Júlio. São casados há 18 anos. E Júlio visita a Judite todo dia. O casal optou por passar algum tempo juntos no quarto e muitas vezes era incomodado pelos funcionários. Mas a equipe garantiu que o casal tivesse privacidade, sem perturbações e sugeriu uma placa de não perturbe no quarto. Gente, excelente, né? Maravilhoso. Esse caso traz algumas ilustrações. Primeiro, Judite mora numa ILPI e tem um quadro demencial, uma demência por corpus de Levy. A gente sabe que demência por corpus de Levy pode alterar a capacidade executiva. Então, o que eu falei para vocês, nossa principal função é garantir a proteção à pessoa idosa. Judite tem capacidade de consentimento, né? Vamos olhar aquelas outras questões também de uma relação pré-existente. Como que era a história sexual desse casal? Esse casal tinha vida sexual ativa? Mudou? Como Judite fica antes e depois da relação com o marido, né? Judite fica bem, feliz? Ou ela fica agitada, agressiva, incomodada? Todas as questões para serem levadas em conta. E que sim, se a equipe assistencial achar que essa intimidade está sendo boa e, né, garantindo a privacidade deles, vamos botar um sinal de não perturbe na porta e deixar que eles tenham seu momento de intimidade, independente do quadro demencial. Quero falar de mais um caso, caso do João. João vivia numa ILPI há 2 anos e tinha doença de Alzheimer. Mas chegou uma nova residente, Maria, e os dois começam a se relacionar. A equipe percebeu que os dois tinham interesse sexual. A família foi contra, mas a equipe conversou com eles, com a família, sobre a avaliação da capacidade de consentimento tanto de João quanto de Maria. Porém, o tempo foi passando. Eles deixaram no começo, mas o tempo foi passando.
a demência da Maria avançou. O quadro de saúde da Maria deteriorou. E João também teve uma demência que foi evoluindo, né? Inclusive não percebendo, não conseguindo perceber se Maria queria ou não. E aí a equipe ficou com medo. Medo de que João forçasse uma relação sexual numa mulher que estava mais frágil, mais dependente, mais acamada. E de novo, vamos lembrar do que eu falei, do tudo ou nada. A equipe percebeu que João poderia ser sozinho um risco para Maria, porque ele, ao longo dos anos, né, a demência foi avançando e o quadro de saúde dela foi deteriorando. Mas a equipe decidiu que João poderia visitar Maria, mas acompanhado de uma pessoa da equipe. Claro, não haveria mais relação sexual, mas poderia ter um carinho, o toque, o beijo, alguma carícia, mas acompanhado de alguém da equipe para que, se alguma coisa inapropriada acontecesse, cessasse. Maria falece. E a equipe refletiu até se João deveria ir no velório de Maria. E decide que sim, mesmo com um quadro aí de demência mais avançada, fazem o suporte e um olhar para João na ILPI, pensando em João como uma pessoa, com biografia, com uma dignidade devendo ser respeitada. Vamos lembrar da atenção centrada na pessoa que o caso aí de João e Maria nos trazem. Eu trago aqui o caso da Sarita, um caso real, só modifiquei o nome, gente. Sarita tem 88 anos, vive no ILPI e tem doença de Alzheimer. Além de doença de Alzheimer, ela tem uma insuficiência cardíaca com fração de ejeção reduzida, mais ou menos aí 30% de fração de ejeção. Sarita tem o hábito de se masturbar constantemente. Porém, ela descompensa da falta de ar, fica descompensada, fica com falta de ar, fica cansada todos os momentos de masturbação. A equipe de saúde desse caso foi uma equipe maravilhosa, porque não era uma equipe que queria crucificar a Sarita ou falar que ela estava errada, mas ela estava preocupada por conta do coração, porque ela saía cansada, ficava ofegante nesses momentos pós-masturbação. E aí, de novo, não tem resposta certa. Se a gente achar que Sarita está ficando mal por conta disso, de novo vamos entender se tem algum gatilho que está fazendo com que Sarita se masturbe. Infecção urinária, algum corrimento vaginal, candidíase, fralda incomodando, pedra na bexiga, alguma coisa. Gatilho do ambiente, alguma outra coisa. Vamos tentar se alguma massagem nos pés de Sarita diminui essa necessidade aí de prazer. Por fim, eu acho que, na minha opinião, longe de mim querer ser dono da verdade, mas se a gente achar, como equipe assistencial, que pelo coração Sarita fica desconfortável no momento da masturbação, e a gente viu na aula de questões cardiovasculares que a gente atinge aí 4 a 5 METs na hora do orgasmo, né? E isso eleva a frequência cardíaca, eleva a pressão arterial. Pode ser que se a gente achar que está fazendo mal, podemos discutir uma medicação para reduzir a libido dela. Mas, claro, muito, muito, muito particular. Então, discutir se cabe aumentar ou dar algum antidepressivo, ou aumentar o antipsicótico para tentar ver se reduz. Mas antes eu tentaria tudo não farmacológico que a gente puder pensar. Para a gente pensar e caminhar para o fim, é muito importante que a gente reflita qual seria a nossa opinião sobre cada uma dessas perguntas, para pensar no que a gente ainda precisa melhorar para buscar um melhor acolhimento, para garantir a vivência da sexualidade nas instituições de longa permanência. Então eu pergunto a vocês, e essa pergunta pode ser transmitida para todo mundo que trabalhar numa ILPI. Você acha que os residentes, as pessoas idosas, deveriam ser permitidos a expressar sua sexualidade nas ILPIs? Perguntem para as pessoas. Você acha que os residentes com algum grau de demência, em comparação com aqueles sem demência, deveriam ser desencorajados a expressarem sua sexualidade nas LPIs? Ou, na sua opinião, qual o papel que a LPI deveria ter na facilitação da expressão sexual das pessoas idosas? Deveria facilitar ou proibir? Você acha que seu papel como profissional de saúde é mais para cuidar e tomar conta da saúde, do coração, do Alzheimer, da demência, da fragilidade, ou também auxiliar na expressão sexual das pessoas idosas? Reflita, né? Qual o nosso papel na vivência sexual das pessoas idosas? Você acha que a expressão sexual das pessoas idosas em LPIs é importante, mas falta tempo na sua rotina para discutir essas questões? É fundamental. A gente só vai falar sobre sexualidade também com tempo. Então, se é uma barreira o tempo,
Vamos discutir com a gestão, vamos discutir melhorias no tempo de atendimento ou diminuição de sobrecarga de trabalho para que esse tema também seja abordado. Ou você acredita que a expressão sexual das pessoas idosas em LPIs é importante, mas tem receio da reação dos familiares e dos outros residentes? Também é um questionamento importante. Se a gente não falar sobre o nosso receio de que a família vai bater na gente, ou vai xingar a gente, ou que os outros idosos não vão acolher bem, então vamos pensar em como a gente melhora essa barreira. Então aqui são perguntas para a gente pensar o porquê esse assunto não é trabalhado, ou quais seriam as barreiras ou os facilitadores para a gente trabalhar o tema da sexualidade nas ILPIs. Gente, caminhando para o fim, deixar algumas mensagens. Então, alguns residentes que vivem em ILPIs, eles têm necessidades sexuais e ou sensoriais, pensando na atenção centrada à pessoa. Afetos e intimidade, eles contribuem com a saúde e o bem-estar da pessoa idosa. Alguns residentes, mesmo com demência, têm capacidade de tomada de decisão. Se tiver capacidade de tomada de decisão e autonomia preservada, as suas decisões têm que ser respeitadas. De novo, não tem respostas prontas ou fáceis, é uma seara com mais dúvidas do que certezas, mas uma facilitação é a atenção centrada na pessoa que vai nos guiar para a individualização de cada caso. Lembrem-se, nem todos os residentes são heterossexuais, nem todos os idosos são cisgênero. Então a gente vai também caminhar para acolher a diversidade de expressões da sexualidade. Reflita sobre os seus receios, sobre as suas angústias, sobre os seus preconceitos. Porque quando a gente reflete sobre isso, a gente acolhe melhor a expressão da pessoa idosa. E, sempre, vamos avaliar como está a nossa capacidade de se comunicar. Lembrando que uma ILPI ela é composta por equipe assistencial, pelos residentes que lá moram e pelas famílias que estão todo dia com a gente e fazem um papel fundamental também no suporte da pessoa idosa. Então a gente tem que garantir que essa comunicação entre esses três elos aí funcione de maneira adequada. Pessoal, só tenho que agradecer a atenção de vocês nessa aula de sexualidade nas instituições de longa permanência dentro do curso de extensão de sexualidade e envelhecimento. Meu muito obrigado.